Ezequiel, criatura humana, de pé ouviste Deus e comeste o rolo sagrado, mensagem aos filhos seus. Sacerdote tu eras e agora sentinela te deves tornar, animar tua gente exilada sem reclamar. Ezequiel, nós também recebemos batismo e vocação para comer deste pão da palavra e lutar com fé, amor, perdão. Ser constante na vida é difícil, é sempre recomeçar, carregando o peso uns dos outros, porém sem se queixar. Ezequiel, a cidade é panela, bem suja, enferrujada. Não há fogo que arranque a ferrugem, sujeira incrustada. Sacerdote tu eras e agora sentinela te deves tornar, animar tua gente exilada. Boa noite. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui para mais essa noite, onde nós estaremos celebrando e vivenciando essa palavra de Deus, desse tema do mês da Bíblia. Eu sou Vânia Scarpeto, de Maringá, e em nome do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos do Paraná, e nesse dia 9 de setembro, queremos acolher com muita alegria cada um aqui presente, cada uma que se encontra nessa sala junto conosco, nesse nosso espaço sagrado, para celebrarmos esse primeiro círculo bíblico sobre o livro do profeta Ezequiel, que tem essa belíssima palavra como chave de abertura. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Muitas riquezas têm se produzido sobre esse tema para este mês, e são inúmeros os vídeos, textos, reflexões que nos ajudam a entrar nesse período com profundidade. Mas o CEBI tem esse jeitinho assim bem próprio de olhar a palavra de Deus, que são os círculos bíblicos. E participar do círculo bíblico é atender a um chamado para partilhar em roda de conversa, a partir de experiências da vida, das perguntas, as dúvidas e descobertas e esperanças. E assim contribuir com os demais na compreensão do texto bíblico. A nossa proposta é de fazer a relação Bíblia e vida e transformar a nossa prática em vivência na comunidade. E nós vamos fazer isso, né, neste mês, em 4 encontros, e neste primeiro dia, né, com a presença e a colaboração de Sandro Galazzi, que vem lá do Rio Grande do Sul para nos orientar. Então, para darmos esse início nessa roda de conversa, né, e neste círculo bíblico, eu pediria para a Marina, que é de Maringá também, conduzir a nossa mística inicial. Marina, é com você. Sim. Então, a gente vai iniciar rezando o Salmo 74, que é um salmo do exílio, e é um salmo que demonstra muita tristeza, muita angústia daqueles exilados. Então, alguns versículos só para a gente acompanhar. Por que nos rejeitas para sempre, ó Deus, mostrando tua cólera contra as ovelhas de tua pastagem? Recorda a tua comunidade que adquiriste desde a origem, a tribo que reuniste como herança tua.
esta montanha de Sião, onde moras. Rugiram teus opressores no interior de tua assembleia. Colocaram suas bandeiras como sinal. Diziam no coração: destruamos de uma vez. Incendiaram todos os lugares de Deus na terra. Nossos símbolos não foram mais vistos. Já não existem profetas entre nós. Ninguém sabe até quando isso vai durar. Lembra-te disto. O inimigo afrontou Javé, um povo insensato que despreza o teu nome. Não entregues à fera a vida de tua rola. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. Recorda a aliança, pois os esconderijos da terra estão repletos, são antros de violência. Que o oprimido não volte humilhado, que o pobre e o indigente louvem o teu nome. E para concluir, a gente vai ouvir uma canção. Essa canção se chama Viração. Ela fala também de saudade e aconselha a ter perseverança e a ensinar os filhos, as próximas gerações, a tê-la também. E também ter a certeza de que a mudança um dia chegará. Então, vamos ouvir também. Nas águas claras do dia, a sombra dos cereais, manhãs de trigo e de vinho, lembrando o passado e a paz, o gosto frio da aurora, o cheiro macio do pão. Eu penso no frio que agora habita meu coração, nos muros, nos olhos do povo, habita mesmo a tristeza, porque os braços de ferro nos prendem como represa, mas o que eles não sabem ainda não é que na minha terra, um palmo acima do chão, sopra uma brisa ligeira que vai virar viração. Ah, mas eles não sabem que vai virar viração. Amigo, guarda a tua mente bem viva, atenta e sem medo, que a hora certa e precisa virá mais tarde ou mais cedo. Ensina teus filhos pequenos que é dura e longa a viagem, que a dor, a madeira e o tempo não dobra um coração selvagem. Nos muros, nos olhos do povo, habita mesmo a tristeza, porque os braços de ferro nos prendem como represa, mas o que eles não sabem ainda não é que na minha terra, um palmo
palmo acima do chão, sopra uma brisa ligeira que vai virar viração. Ah, mas eles não sabem que vai virar viração. Então, podemos iniciar agora a nossa reflexão, né? Obrigada, Marina. Obrigada a todos que chegaram depois também, né? Sejam todos e todas bem-vindas. Então, nós sabemos que o livro do Ezequiel, ele foi escrito, né, em sua grande parte durante o exílio da Babilônia, momento de muita angústia e crise de fé. O povo de Israel, exilado no seu sofrimento, estava diante de muitos questionamentos. O que a profecia de Ezequiel queria provocar naquele povo? O que ela nos faz refletir nos dias de hoje? Esse nosso jeito sebiano de ler a Bíblia nos provoca também a trazer esse texto para os nossos dias atuais, né? Diante de condições de sofrimentos, de grande desafio que nossa sociedade está passando, né? Nos resta buscar pela esperança. Como ter esperança? Traduzir essa esperança em ações para transformar nossa realidade. Sandra, o que você tem para nos dizer, nos refletir nessa noite? Seja bem-vindo, a palavra é sua. E depois nós vamos fazer um trabalhinho de grupo, né? Então, é momento da gente de escuta e depois de reflexão. Obrigado, Vânia. Boa noite a todas e todos que nos encontramos neste momento importante. Quero colocar a minha reflexão no contexto do que aconteceu sexta-feira, 7 de setembro, das muitas e diferentes manifestações que tivemos no Brasil. De um lado, o grito dos excluídos, do outro lado, as manifestações convocadas pelos bolsonaristas, muito maiores, muito mais fortes do que os pobres gritos dos excluídos. E ambos os lados, o uso da palavra. Na Paulista, quem convocou foi o pastor Malafaia. E nunca como hoje a direita está usando a Bíblia para justificar e legitimar o seu poder. E um dos pontos em discussão hoje entre o movimento bolsonarista e o grito dos excluídos foi a questão também do conflito Tel Aviv-Palestina. De um lado, a defesa de Tel Aviv, e do outro lado, a defesa do direito dos povos palestinos oprimidos há mais de 7 décadas. E Tel Aviv nos lembra Ezequiel. Quando aquela cidade antiga chamada Jaffa foi chamada de Tel Aviv, teve uma escolha muito clara. Tel Aviv é o lugar onde está Ezequiel, onde Ezequiel elabora a sua palavra e, no fim, o seu sonho, o seu projeto, que foi assumido e incorporado por aqueles que, ao voltar das dispersões várias, depois de séculos, chamaram aquele lugar de Tel Aviv, quase a retomar e dizer: agora estamos realizando o que Ezequiel profetizou lá naqueles velhos anos de antigamente. Não dá para esquecer esse detalhe, porque quando se fala que o povo foi para o exílio, vamos com calma e ver que povo foi para o exílio ao qual fala Ezequiel. O povo que foi para o exílio foi a elite política, a elite econômica, a elite religiosa
e a elite fundiária, e por ser filo-egípcia, foi levada por Nabucodonosor em 597 antes da Era Comum para o exílio em Babilônia, mas como prisioneiros de guerra, com todos os seus direitos reconhecidos, colocados em campos de prisioneiros nas colônias agrícolas, uma das quais era Tel Aviv, no rio Quebar, um afluente do Eufrates, ao sul de Babilônia. E lá eles, mesmo em situação de prisão, tinham liberdade interna de movimento, como registra muitas vezes o livro de Ezequiel, que fala dos anciãos que se reúnem, de empréstimos que estavam fazendo um para os outros, fala de uma vida interna bastante ativa lá dentro. São prisioneiros, mas não estão nos calabouços, não são escravos, vivendo com seus direitos de prisioneiros, entre aspas, reconhecidos. Ao ponto que este grupo que está lá no exílio, por ter sido filho egípcio, no exílio vira filho Babilônia. Isso é muito importante. Aliás, é o que a elite costuma fazer, fica sempre do lado de quem manda. Quando o livro de Ezequiel vai fazer a lista das nações contra as quais grita, não vai gritar contra a Babilônia. Pelo contrário, Babilônia é vista como a escolhida por Deus para castigar as nações, e vamos ver de quais nações Ezequiel fala. Então, estamos com um grupo de elite. O próprio Ezequiel diz, claro, levou consigo para a Babilônia o rei e seus príncipes. Lá a eles fala Ezequiel. Faz um trabalho muito interessante. Ele é sentinela que avisa. Aí muita gente falou para vocês e vai falar, né, de Ezequiel como sentinela que anima, denuncia, reanima, dá esperança para essas comunidades. Tudo bem, é correto, é muito bom fazer isso. Mas não dá para não esquecer um detalhe importante. Enquanto a elite está para lá, o livro dos Reis nos conta, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. E, aliás, depois do segundo exílio, quando foi levado ao exílio o resto da população da cidade, se dirá de novo claramente que ficou os povos, o povo pobre da terra, ao qual Nebuzaradan distribuiu vinhas e campos. E acrescenta Jeremias que, enquanto a elite ia para o cativeiro e o resto da população da cidade, o resto significa mulheres e escravos, que estavam na cidade, são levados ao cativeiro, muitos judeus que tinham emigrado voltaram de Moab, de Edom e de Amon, porque saberam que lá, agora em Judá, a terra foi entregue para os camponeses pobres, e eles voltaram e conseguiram fazer suas colheitas lá em Jerusalém, em Judeia. Esta é uma realidade importante que é registrada pela belíssima carta de Jeremias aos exilados, que enviou aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, dizendo que fiquem aí 70 anos, por favor, edificai casas, habitai nelas, plantai jardins, comei seus frutos, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não desapareçam. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela a Javé, porque na sua paz vós tereis paz.
Jeremias, que representava o campesinato pobre, que ficou em Judá, escreve para a Babilônia: fiquem lá, por favor, não voltem. 70 anos, quer dizer, fiquem lá para sempre, por favor. Não voltem aqui. Mas o grupo de Ezequiel não é bem isso que pensa. Logo depois do primeiro cativeiro, quando o grupo de Ezequiel sabe que os pobres da terra ficaram em Judá e que outros estão tomando as terras deles, o capítulo 11 registra: a palavra de Javé veio a mim nesses termos: criatura humana, é dos teus irmãos, das pessoas de tua parentela, da casa de Israel toda, que os habitantes de Jerusalém andam dizendo: eles estão longe de Javé, a nós, que foi dada a terra por herança. A disputa da terra vai permanecer ao longo de todo o pós-exílio. Por isso assim diz Javé Deus: não obstante eu os tenha afastado entre as nações e os tenha dispersado pelos países, tornei-me para eles por um pouco de tempo um santuário nos países para onde foram. Ezequiel imagina que a glória de Javé abandonou Jerusalém e foi para Tel Aviv. Diz-lhe, portanto, assim disse Javé Deus: eu vos recolherei dentre os povos, vos reunirei e vos darei de novo a terra. Depois de ter dado um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem os meus preceitos. Isso no capítulo 14, não no 36, viu? Lá no 14, quando soube que a terra estava na mão dos pobres. Não, eles vão voltar, vocês vão voltar. Afastei vocês por um tempinho, mas vocês vão voltar a ter as terras de vocês. Me lembram os exilados de Cuba, que hoje, depois de tantos anos, seus descendentes ainda acham que o direito à terra que os pais, os avós deles tinham em Cuba e que Fidel tirou para dar para os pobres, não é correto, tem que ser deles de novo, não é? É isso mesmo. Babilônia entra como instrumento nas mãos das nações para castigar e punir e converter. Que nações? Quais são as nações? Vamos ler no capítulo 25 em diante. São os amonitas, os moabitas, os de Seir, os edomitas, os filisteus. São todas as nações ao redor de Judá que, aproveitando da destruição de Jerusalém, vão entrando e ocupando. Mas muitos deles são judeus que tinham emigrado, como nos lembra Jeremias no capítulo 40, e que estão voltando. Dizia assim Jeremias: os judeus que estavam em Moab, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, em Mispa, e recolheram vinhos e frutas de verão em muita abundância. Quando alguém chega lá com Ezequiel e vai dizer o que aconteceu com Jerusalém, no capítulo 33, diz que Ezequiel ficou mudo um tempão, lá, capítulo 33, versículo 21, no 11º ano de nosso cativeiro, no dia 5 do 10º mês, veio o fugitivo de Jerusalém até mim, dizendo: a cidade foi tomada. A mão do Senhor esteve sobre mim na tarde anterior, a vinda do fugitivo, e minha boca se abriu de manhã, quando ele veio até mim. A boca me foi aberta e não tornei a ficar mudo. Aberta para falar o quê?
Então a palavra do Senhor veio a mim nesses termos: Filho do homem, os que moram naquelas ruínas sobre a terra de Israel andam dizendo: Abraão era um só e ganhou a posse dessas terras. Nós somos muitos. E a nós a terra foi entregue como herança. Por isso disse-lhes: Assim fala Javé Deus: Comeis carne com sangue, levantai os olhos aos ídolos, derramai sangue e tereis posse da terra. Vós vos apoiais na espada, praticais abominações, manchai a mulher do próximo, e haverei de ter posse da terra. Assim lhe dirás: Assim disse Javé Deus: Juro por minha vida, os que estão entre as ruínas tombarão pela espada, os que estão no campo serão entregues como pasto aos animais selvagens, e os que estão nos fortins e cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto, de modo que cessará o orgulho de sua força. Os montes de Israel ficarão desertos, sem que ninguém por eles transite. E saberão então que eu sou Javé, quando reduzir a terra a uma desoladora solidão por causa de todas as abominações. Para Ezequiel, aquele povo que ficou não conta nada. Não conta nada. Pode morrer todos. Esses que dizem agora a terra é nossa, nos foi dada por herança, foi o que aconteceu mesmo. Nebuzaradan distribuiu a eles terra e fez deles vinhateiros e agricultores. Os antigos proprietários que estão no exílio com Ezequiel não aceitam esta realidade. Sabem que são culpados, sabem que foram pecadores, sabem que fizeram misérias, se prostituíram, que nem Olibá, Alibá. Aliás, essas mulheres descritas por Ezequiel de uma maneira tão violenta e abusada. Eles sabem, Ezequiel ajudou a entender. Caiu sobre vocês o peso do seu proceder. Não foi Javé que foi derrotado. Vocês fizeram muitas coisas erradas e estão pagando por isso. Mas como assim? Veio o dilúvio. Mas o exílio parece ser a arca que salvou. No exílio vai nascer o novo e único Israel. O capítulo 36, os primeiros versículos: Tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: Montes de Israel, ouvi a palavra de Javé. Assim diz Javé Deus: Pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetize e diz, e assim diz Adonai Elohim: Porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante das nações, e tendes andado em lábios paroleiros e infâmia do povo, portanto, ouvi, ó monte de Israel, a palavra de Javé Deus. Assim diz Adonai Elohim aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares desertos e solitários, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o restante das nações. Assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriam da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eu falei no meu zelo, no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, para que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio, mas vós, os montes de Israel, produzireis os vossos ramos, darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, que está prestes a vir. E aí Ezequiel imagina um vale cheio de ossos, lembra?
texto que todos conhecem muito bem, até que se fala dos ossos que ressuscitam, mas não vão em frente. Vamos ler capítulo 37, a conclusão, para saber qual é o sonho de Tel Aviv que Ezequiel tem para a classe dominante, a elite dominante que está no cativeiro e que deseja e sonha voltar a ter as mesmas condições de antes. Sabereis que eu sou Javé, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, Javé, disse isso, o fiz, diz Javé. Que bonito. Que bonito. Javé que reanima, Ezequiel que reanima a esperança, esse povo que parecia ossos secos vai voltar a viver. Aliás, antes tinha dito, espalhei como ossos nos vales. Mas olha, a palavra do Senhor outra vez veio a mim dizendo: tu, pois, o filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a sua casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unem e se tornem uma só vara na tua mão. Era o sonho de Josias. Era o sonho de Josias de algumas décadas antes, poucas décadas antes. Fazer o único Israel, reunir o Israel do Sul e o Israel do Norte. É o sonho, haverá uma só nação. E vai na frente, né? As varas sobre que houveres escrito estão na tua mão perante os olhos deles, dize, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Os exilados da elite são o verdadeiro Israel, o único Israel, purificado, claro, agora, com coração novo, com espírito novo, agora capazes de obedecer aos mandamentos de Deus, arrependidos de todos os males que fizeram, na certeza que os filhos não carregam os pecados dos pais, que basta ser justos para poder receber a recompensa de Deus. Qual recompensa? Voltar, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela. Eles serão seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe para sempre. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança para sempre. E os estabelecerei, e os multiplicareis, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou Javé, quando que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre.
volta ao que era antes, só que o centro mais importante vai ser o santuário, para sempre. Vai se realizar, Ezequiel morre com este sonho. Vai se realizar aquele que foi o sonho de Josias, que foi perdido porque nós pecamos, fizemos muitos erros, e agora, graças a Deus, no cativeiro, entendemos que Javé queria que mudássemos nosso pensamento, nos convertemos, e agora, renovados, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, nós vamos voltar e a terra vai ser nossa. Este foi o sonho de Tel Aviv, de Ezequiel. Vai provocar um conflito enorme quando Ciro, rei dos persas, vai autorizar a volta. Vai ser terrível o conflito. Depois de 90 anos, os filhos dos exilados que voltaram vão estar na miséria, na humilhação, e aí alguém vai escrever os capítulos 40, 48, lei de Deus, que é lei do rei, com o projeto claramente. Não tem mais rei, tem sumo sacerdote, e ele vai ser o chefe do povo, e todo mundo vai ser implantada a teocracia, a terra vai ser toda de Deus, e quem estiver trabalhando na terra vai ter que pagar a Deus tudo o que lhe é devido, sobretudo aos sacerdotes e aos levitas. Eu queria dizer para vocês como uma leitura fundamentalista de Ezequiel legitima a teologia do domínio, hoje muito usada. Legitima o projeto de Tel Aviv. Quando a gente lê o capítulo 48 de Ezequiel, vê os dois limites, lá o extremo norte em Emat, extremo sul, até em Kadesh. Toda essa terra será devolvida aos que estão no cativeiro. É feito um genocídio literal, eliminando de Judá todos os que ficaram, ao ponto que todo mundo costuma dizer, não, o povo foi levado ao exílio. A maioria ficou em Judá, e ficou com a terra, e ficou muito bem, e ficou. O problema foi quando eles voltaram. Pronto. Isso eu quis dizer para vocês. No trabalho de grupo, duas questões. Uma, luzes e dúvidas a partir da fala que eu fiz com vocês. Se tiver algumas dúvidas, perguntas, é o momento de vocês fazerem nos grupos. Se o grupo responde, melhor. Se não responde, traz para a gente. Não sei se eu vou responder também. A segunda é o que está acontecendo hoje, gente. A Bíblia hoje é o grande instrumento da direita. Nunca a direita foi tão como é agora. Como é que está acontecendo isso nas suas terras? Maria Salomé da Silva Neto. Disse que não deu certo aqui. Posso falar? Sim, alguém tem o microfone ligado aí, por favor. Mas é assim. Eu não estou localizando. Você entendeu? E agora eles vão estar... Então, a segunda pergunta é trazer para a nossa atualidade. Estamos num momento em que a divisão maior entre nós é feita a partir da palavra de Deus, dentro das nossas próprias comunidades, muitas vezes dentro dos nossos próprios grupos familiares do WhatsApp. O que Deus quer? Então, quem vota a Bolsonaro vota por amor de Deus e da pátria, porque quem vai contra faz por amor de Deus e da pátria. O que está acontecendo, gente? Qual é o nosso papel de CEBI neste contexto em que a palavra de Deus está sendo usada e muito pela direita para legitimar a conquista e a manutenção de seu poder? Vamos para os grupos, conversem sobre isso um pouquinho. Eu vou criar a sala agora, nós vamos dar 25 minutos para as pessoas conversarem, tá? É bom que se apresentem, que abrem as câmeras,
as câmeras, né, para que possam ter um diálogo assim bem participativo. Eu não estou conseguindo ver aqui quantas pessoas tem na sala. Alguém me ajuda aí? 37, eu acho. 37. 37. Vamos fazer grupos, 4 grupos, pode ser? E aí vocês recebendo aquele convitinho, vocês aceitem, senão vocês ficam presos na sala central, tá bom? 4 grupos ou 5? Vamos botar 5 grupos, para que tenha menos pessoas. E aí vocês têm 2 perguntinhas aí. Um primeiro momento, anotar as perguntas, as dúvidas, né? É bom que todas elas sejam registradas, assim, consideradas. E depois a segunda perguntinha, né? Que foi passada ali para vocês. Vocês anotarem, qualquer coisa eu já coloco de novo lá. Deixa eu só criar as salas. 4 salas, 5 salas. Vai estar muita pouca gente? Acho que não, né? 25 minutos, ok? O Sandro, se não quiser entrar na sala, você fica fora, depois você dá um... Né? Você fecha a câmera, se o Luiz quiser ficar também. Tranquilo. Muita gente que não entrou ainda. Tem que ingressar. Dionísio, você que está aí? Tudo bem, Dionísio? Tentando mover o pessoal aqui que não está indo para a sala. Luiz, vai ficar, Luiz? É que não conseguiu ingressar ainda. Viu, Vai Vânia? voltar depois? Eu não. Acho que não chego a tempo. Chego só Ah, então tá. depois. Você vai sair então, né? É, tá bem? Tudo bem. Até mais. Obrigada. Até Parabéns. mais. Outra Obrigada. visão, né? Outra visão Legal, né? de É, mas é Ezequiel. bem interessante. Semana que vem a Ana Selma vem também, para dar uma outra visão também. Pois é. Bate um pouquinho com as falas do Orofino, mas é isso É, aí. para Acho que recebi nós provocar um temos pouco, né? várias linhas de leitura. Uhum. Mas boas as perguntas deles. Tomara que os grupos se agarrem bem nessas perguntas. Tá bem. Legal. Beijo para você. Obrigado também, Vânia. Parabéns pelo Obrigada, trabalho aí. obrigada. Até Tchau, tchau. mais. Até as próximas. Já vou Quem? embora? Já vou Eu estou embora, indo, Luiz? Sandro. Estou indo, Ah, o Sandro. Luiz é. Não, Tudo bem. sim, eu acho, eu gosto muito da tua leitura, né? Desde sempre no CEBI e É, agora também, quer dizer, é um pouco a leitura que a gente também tenta fazer. Então, mas é isso, no CEBI nós temos essas várias perspectivas, né? Um pouco diferentes, mas acho claro. Isso eu digo simplesmente, é muito bom falar animar a esperança, de verdade, tudo isso. Agora, tem que ver qual é o contexto desse grupo, o que é que eles querem, de fato. é, e Eles acho que queriam. a questão fundamental é o uso que se faz da Bíblia hoje, né? Quer dizer, a É gente isso não que é pode fundamental. simplesmente. Hoje, o grande conflito é um conflito a partir da Bíblia. E Uso da nós, do Bíblia e CEBI, da nós, religião, né? Da religião em geral. sim, Quer dizer, claro, do sagrado, exato. qual Sim, a e nós do função que a CEBI religião. É, perdemos o controle da Bíblia, nós do CEBI. isso, Tivemos nos anos 80, agora. Sim, mas é, sempre com periféricos, sabe? É, isso aí. mas estamos lá, firmes,
neste processo. E dentro da nossa igreja é terrível também. Isso, O claro. confronto do sagrado. Ai, meu Deus. Claro, claro, claro. Não, está totalmente dividida a sociedade, né? Como você diz, as famílias, as igrejas, todos os locais, né? As instituições, está tudo permeado por essa divisão e um pensamento nefasto, né? Nefasto mesmo. É Terrível. fácil quando tu pega a Bíblia assim, realmente tu faz de Deus a origem de todos os males e não da vida, meu Deus. É, é. É terrível. E eu disse, é importante lembrar por que chamaram de Tel Aviv esta cidade, de onde saiu esse nome, entende? É isso aí. Bom, bem lembrado, né? Sai dos Em rios lá da 1900, Babilônia mesmo. em 1909, um cara, não me lembro agora o nome, que deu o nome Tel Aviv, o primeiro bairinho lá em Jaffa, citava justamente o texto de Ezequiel. Uhum. Os exilados que querem voltar, tem lá em Ezequiel o projeto da grande volta e do poder recuperado. Isso, isso. E É, a sim. desgraceira que estão fazendo lá, né? Exatamente, de Tel Aviv está saindo quanta morte agora. É. Quanta morte. A gente Sandro, dizia na obrigado. Bíblia, olho Tem por que... olho, dente por dente, vida por vida. Mataram 1.200 hebreus, mataram mais de 50.000 palestinos, meu Deus. É, Por que não mataram só 1.200? e ainda sem contar que mais da metade são mulheres, crianças e idosos, né? Não é a gente que está com arma, não é a gente que Nada a ver tem com uma armas, nada a ameaça. ver. É. Tá, boa noite, companheiro. Vou tomar Amém, um pouco de obrigado. sanduíche. Tchau. Abraço para Ana Maria também. Tá aqui com os netos. Que bom. Tchau, É, Dieter. um Tchau. abraço. É, Ô, pessoal, eu estou tentando colocar vocês na sala, vocês não estão indo, vocês não estão recebendo a mensagem, ou estão querendo ficar aqui ouvindo a conversa, que aliás está muito boa, né? É só o Sandro que não pode sair, né, Sandro? Você pode só fechar a câmera. Ô, Dionísio, você está conseguindo ouvir a gente? Liga seu microfone aí. Jerusalém eu me esquecer, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que recebe a minha mão, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que se colhe a minha língua
se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Muito bem, foi uma riqueza enorme, né? A gente deu uma passadinha aí nas salas e vimos, assim, conversas acaloradas. Sandro, eu vou deixar que você conduza o retorno, vamos por grupos, vamos falar sobre as duas questões, já cada grupo de uma vez. Sim, de uma vez, tá bom. Então, se a gente for lembrar os grupos, né? Nós temos o grupo 1, quem que estava presente lá no grupo 1? Estava o José, Bonifácio, quem que é que estava lá também? Luiz Carlos, Luiz Souza, Marcelo, Wilson, E a Ana Luísa. está com Samsung, eu não sei quem é o nome. Quem que vai falar pelo grupo 1? Não tem gente, é Ana Luísa. Luiz, quer falar? Wilson, pode falar, daí eu complemento, vai. Ok, então. Bem, nós fizemos algumas reflexões muito interessantes. Até estava comentando na hora que voltou para o grupo grande, né? Parecia ser bastante tempo, mas conforme a gente foi fazendo a reflexão, a gente percebeu até que ficou pouco tempo, porque as conversas estavam muito boas mesmo, nesse sentido. E aí, Sandro, primeiro, parabenizar você pelas reflexões que você nos ajudou a fazer, porque abriram, assim, tanto luzes quanto dúvidas, né? E isso é muito legal quando você consegue trazer isso para um grupo, né? E aí, a primeira grande luz que a gente percebeu foi justamente dessa diferença de quem ficou e quem foi para o exílio. Acho que isso clareou muito para a gente. Isso abre um leque também de reflexões, né? Não foi o povo de Israel que foi exilado, e sim as elites, né? A elite religiosa, econômica, política, e depois um dos nossos colegas, né? Acho que foi o Luiz, ele diz assim, inclusive as elites tecnológicas da época, né? No sentido que tinham conhecimento das técnicas, os ferreiros e tudo mais. Então, quer dizer, foram levados os melhores, as melhores cabeças, vamos assim dizer, enquanto que o povo simples ficou na terra. E aí, trabalhando a terra, mas sem saber se essa terra realmente era deles para sempre, ou se eles estavam preparando a terra para a volta desses exilados algum dia. Então, essa foi a grande dúvida que surgiu do nosso grupo. Será que isso já fazia parte desse projeto do rei da Babilônia, né? Eu tiro os melhores dessa região, dessa terra, melhores aí no sentido de, né, as elites econômicas, tecnológicas, deixo um povo tomando conta da terra simplesmente para a terra não ficar parada, mas é um movimentar da terra bem simples, que também não faz com que esse povo se organize, porque as cabeças desse povo estão aqui comigo, né? Então é nesse sentido que acho que foi as discussões do nosso grupo. É isso, Luiz? E os demais? Sim, concordo com você. Essa pergunta, a primeira, a questão das luzes e das trevas, ela vem na segunda. Esse sistema que está instalado no Brasil é um sistema de dominação que a extrema-direita está usando, mas só está com ferramentas diferentes. Ela está usando a mídia, está usando a Bíblia para cegar esse povo brasileiro, né, na forma de dominação. Então, a gente ficou assim, na dúvida se esse sistema usado pelo imperador, quando veio dominar Jerusalém para levar o povo lá, com esse sistema que está trazendo para um modelo atual do Brasil, se está também fazendo o mesmo efeito. A gente gostaria de saber disso aí. Mais alguém do grupo 1 ou já vamos passar para o grupo... Sandro vai querer responder por questão ou você está anotando Não, tudo vai para logo considerar no adiante, final? senão depois não dá tempo, tranquilo. Você vai Vai considerar os no outros final? grupos. Isso. Então, o grupo 2,
Grupo 2 estava o Emerson, o Miguel, o Rivaldo, o Tranquilo, Lucélia, a Polly. Quem quer falar? Tranquilo, ele participa aí. Eu vou começar falando sobre a primeira questão. A gente conversou muito sobre a figura do profeta Ezequiel, né? E parece que a gente ficou um pouco decepcionado com ele enquanto profeta, porque aquilo que foi dito, né, que o Sandro nos disse, que os pobres ficaram na terra, cultivando a terra. E aí, não sei se é uma dúvida ou é uma constatação, é que o Ezequiel ele fala para uma elite, né? E parece que falando para a elite, ele está falando contra o povo que está na terra, né? Se a gente pudesse comparar hoje, Mas é assim, isso mesmo. o Jeremias Ezequiel, é o profeta dos camponeses. Ezequiel É o profeta das elites. Teologia do domínio. É aí que a extrema-direita foi se embasar e beber. Então, é isso que a gente conversou. E, não sei, na segunda questão, alguém poderia falar um pouquinho? Quem tiver com o microfone aberto, que não tiver for falando, por favor, desliga. Está dando interferência. Rivaldo, seu microfone fica dando interferência aí. Alguém mais do grupo 2? Sim, Vânia, Então, o grupo 2 também falou Oi, sobre a tranquilo. segunda Tranquilo pergunta, aí. né? A segunda questão. E nesta segunda questão, trazendo para a nossa realidade, nós observamos que, pelo fato do povo não ter um conhecimento minimamente aprofundado do texto bíblico, as paróquias não incentivam mais a formação bíblica, não promovem a formação bíblica. Tudo isso contribui para que as pessoas acabem por fazer uma leitura fundamentalista e desprovida de qualquer contribuição ou ajuda na interpretação, no entendimento do texto bíblico. Isso é um campo aberto, né, fácil e muito fecundo para esses espertalhões que, para justificar os seus interesses, utilizam-se do texto bíblico como justificativa, né? Então, hoje nós estamos vendo isso acontecer nas nossas igrejas, nas nossas paróquias e em todo o Brasil. Ou seja, desviando a atenção das pessoas para uma religiosidade superficial, inócua, em detrimento a um conhecimento, em detrimento a uma reflexão mais crítica, porque muitas das lideranças religiosas não querem ser criticadas, não querem ser questionadas daquilo que fazem, daquilo que promovem, né? E é claro que o pano de fundo é sempre arrecadatório, né? É sempre fazer algo que possa permitir cada vez mais uma arrecadação financeira, né? É grana. É grana. Legal. Assim, Alguém mais do grupo 2 ou grupo 3 quer falar? Você vai. Só uma coisinha, no grupo 2 ainda. Uma coisa que a gente levantou, assim, é um questionamento. O que então na boca do Ezequiel, oráculo de Javé, né? O que é palavra de Deus na boca dele? Só isso. Só lembrando que teve um colega que, acho que ele está até presente, não sei, mas ele pediu que também, se o Sandro pudesse falar sobre o segundo Isaías, dentro desse contexto aí do cativeiro, né? Só para lembrar para o me dá mais um dia, eu falo. Realmente, preciso de mais um dia para falar. O grupo 3, estava lá o Hugo Bispo, a Cida, a Leonides, Santa Catarina, Dionísio, Lauro, e mais um menino lá que está sem o nome. Quem que gostaria de falar do grupo 3? Hugo Bispo. Vai lá, Ivan. Não, Leonide, eu sugeri que você falasse, coloque aí, você deu uma boa Meu reflexão. Deus. Pode começar, depois a gente vai complementando. Fala o Mas então, sobrenome dele que é Bispo, viu? O sobrenome dele é que é Bispo, ele não é o Donaldo Bispo, é Hugo Bispo. então, eu penso que o nosso grupo também comunga do que já foi partilhado aqui também, né?
Depois aí os demais também podem colocar, então, né? Mas, ao final, assim, a gente se pergunta, né? O grande desafio, como nós trabalhar de fato dialogar com as pessoas, né, na realidade de hoje, diante de pessoas que não querem o diálogo, estão fechadas, enfim, né, não se abre para o diálogo. E a gente constatou também, né, que os grupos aqui que já nos antecederam trouxeram presente a falta do estudo bíblico de fato, as comunidades, o estudo lá nos pequenos grupos. Então, hoje a gente até tem né, estudo bíblico, grupos, escola de fé e cidadania, já nem é mais fé e política, alguns até se arriscam a colocar isso, né? Mas, então, essa falta do estudo bíblico nos pequenos grupos. Então, até o Hugo trazia presente, né, que eu acredito que é uma realidade nossa, esse devocionismo, esse terço, essas orações, enfim, devoções de santo, os sacramentos e por aí vai, né? Então, aqui já foi apontado também, né? Arrecadações, e dízimo, e enfim, né? Então, que realidade, né? E o Hugo até perguntava, nas nossas realidades, como estão os estudos bíblicos aí para o mês da Bíblia? Como, né? Então, a gente percebe que, de fato, não tem mais isso. E uma troca os próprios conceitos ou palavras, né? Agora me ocorreu isso, né? Não comunidades missionárias, comunidades eclesiais de base não se ouve mais, claro, né? Que característica tem, que carga tem esse conceito, comunidades eclesiais de base, comunidades missionárias? Agora eu deixo para os demais do grupo. Quem mais do grupo 3? Ou vamos para o grupo 4? Antes de passar rapidinho, eu não vou dizer um alerta, mas uma preocupação. O irmão nosso do grupo anterior, quando ele colocou um slogan, Ezequiel é profeta das elites, né? De repente, então, rasga Ezequiel da Bíblia porque é profeta das elites e não está trabalhando com as elites. E cada vez que se fala ou se lê Ezequiel, a gente tem, sei lá, esses pensamentos e essa preocupação. É um conflito. O Ezequiel está no exílio, ele vê a glória de Deus sair do templo e ir para o exílio, e ele valoriza o pessoal do exílio, e já vi muitos biblistas e pessoas criticando essa atitude do Ezequiel. Por outro lado, o pessoal que ficou na terra, olha, aquele texto que o Sandro leu, eu não me lembro mais, né? Nós somos filhos de Abraão, Abraão era só um, e se disse dono da terra, nós somos muitos, também somos. Então, digamos, esse é um conflito, é uma briga entre quem ficou, se sente dono da terra, e quem foi, como veio da terra, a terra é nossa, nós vamos voltar para lá. Então, o profeta Ezequiel nos coloca nesse dilema, nessa situação que quem está certo, quem está errado, não sei nem se é isso, quem está certo, mas quem está na terra tem o seu valor, quem foi também tem que ver de lá, vai voltar. O que faltou é que na hora que o pessoal que voltou esqueceu que quem ficou também são seus irmãos, são abramitas, são descendentes daquele grupo todo, e aproveitou para botar o povo que ficou para correr. Né? Aqui foi o grande problema. Isso. Né? Até hoje esse conflito. Até hoje. Mais alguém do grupo 3? Ou vamos para o grupo 4? O grupo 4 estava lá a Luciene, a Vilma, José Ronaldo, Padre Beto. Quem que gostaria de falar? Grupo 4. Oi. Vem cá. Agora vê se tem todos os pares. Padre Beto? Nós tínhamos olhado um pouco na linha de alguém que já tinha falado. Ezequiel foi para o exílio, tudo bem. Agora foram 2 exílios, ou muito mais, né? Aí a gente pelo menos a gente conversava assim. O segundo grupo, que foi, ele produziu material, ele produziu literatura. Aí como é que fica? Esse material está lá, Ezequiel não se misturou com esse grupo, a classe de Ezequiel, porque eles foram como
primeira classe, exilado político, como o Sandro fala, mas foi a segunda classe que era o mais lascado, que criaram outro ambiente. Então, tem esse grupo, que acho que é o segundo Isaías, que vai falar por eles, ou eles vão criar uma literatura a partir do servo de Javé. Pelo menos já escutei alguma coisa nessa linha. Essa é uma questão. Os ossos secos, ele pode fazer relação também com esse grupo que ficou trabalhando nos canais da Babilônia, lá nos canais de Tel Aviv, e não a classe da primeira, a classe alta? Teria alguma leitura por esse lado, esses ossos secos, porque esse grupo produziu literatura, parece que está misturado literatura da elite, literatura mais popular, alguma coisa assim, dentro do livro de Ezequiel, porque não é uma literatura tem uma retilínea, mas tem costuras, então um pouco isso. Também o profeta Ezequiel, ele não voltou, ele ficou no cativeiro. O que foi mais foi essa Neemias que foi, ele ficou. Ele nem foi, ele ficou, Ezequiel, né? E vejo hoje que esse ossos secos, esses ossos molhados, talvez seja uma nova criação, né? Eu acho que daí deve ter surgido o livro dos Gênesis, né? Período de 1, capítulo 11, deve ter surgido essa nova criação, a nova restauração, uma nova nação, né? Acho que deve ser por aí que está sendo reconstruído, né? E se a gente jogar para hoje não se vê nem isso. Vou falar aqui de Belém do Pará, né? Aqui em Belém do Pará, hoje em dia ninguém escuta mais ninguém, né? Hoje em dia a escola bíblica é raro ter em Belém, porque os padres não apoiam, né? Não apoia. Mas e se for CEBI, aí que piora ainda mais, né? Eles não querem o CEBI, querem um padre que não serve o CEBI. Aqui em Belém está assim, dentro da Arquidiocese de Belém. Alguns padres querem, alguns padres não querem estudo bíblico. Hoje se vê muitas coisas, literatura fundamentalista, né? Por exemplo, o Jericó, ciclo de Jericó, não existiu, né? Porque Jericó estava destruído há muito tempo, né? E hoje em dia se vê hoje aqui. E hoje em dia também se vê agora, sabe o quê? A novidade agora está surgindo em Belém, de maçônico. Maçônico agora está se ordenando diácono. Vou liberar o microfone para o pai também falar. Tá. Beleza. Está se ordenando diácono. Eu falei desliga, daí eu não sei onde ele está para eu ligar. Dionísio, eu vou desligar seu microfone, então. O grupo 5, então, quem estava ali é o Josivaldo, a Raquel, Maria Judite, o Ciro e a Tá. Marcela. Quem poderia nos... Então, eu vou falar e daí o resto do grupo complementa, né? Pelo início, eu esqueci o nome ela fala de Manaus, né? E que trabalha lá com os ribeirinhos, com o povo pobre, né? Comparando ali a questão do exílio, a preocupação que ela tem de como, né, estar trabalhando aquilo que o profeta Ezequiel realizou, né? A preocupação de a gente não ter uma interpretação equivocada ou fundamentalista, né? Que, infelizmente, se vê hoje no Brasil sendo usada de forma, né, de forma equivocada, de forma fundamentalista, no sentido de garantir o poder, né? Esse avanço da direita é trabalhado desta forma, né? Tudo que falaram aqui, parece que ninguém tem uma paróquia que esteja trabalhando aquilo, por exemplo, que o Papa Francisco pede, da questão da igreja sinodal, né? Da igreja em saída, da questão aí né, do documento sobre o meio ambiente, que nós estamos aqui vivendo dias horríveis de fumaça, aqui com uma capital mais fria do Brasil,
em pleno inverno com 32 graus, isso nunca foi visto, né? É uma destruição da vida, né? Um comprometimento. E ocorre a mesma coisa, não há cursos bíblicos e há a questão do sacramentalismo, ritualismo, clericalismo, né? Devocionismo, e que o Papa Francisco fala do clericalismo como um câncer na igreja, né? E a preocupação da igreja nem é trabalhar a palavra de Deus. E quando se trabalha, trabalha dessa forma, né? Que eu vejo os evangélicos com uma força maior ou os conservadores da igreja católica que se unem a eles para instituir essa verdade, né? Que é cruel, né? Não sei, mais alguém do grupo queira complementar ou corrigir o que eu falei. Alguém mais do seu grupo 5? Ou eu já passo a palavra para o Sandro para dar suas considerações sobre as respostas? Já passamos da hora. Isso, vamos lá, Sandro. Quer dizer, estamos dentro do horário, agora é com você para a gente concluir no tempo que você for preciso, pode utilizar. Desculpa que já passou da hora, culpa de vocês, né? Fiquei no horário certo, vocês passaram. Bom, Mas muito bem. pode usar o seu tempo. Obrigado pelas observações de vocês. Acho que colocamos o dedo na ferida. Francisco hoje é a verdadeira sentinela que está alertando todas as pessoas sobre o que está acontecendo e não está sendo ouvido. E a mesma situação de Ezequiel, né? Porque quantas vezes Ezequiel escreve lá, diz a esta casa rebelde, eles não vão te ouvir, eles não vão te escutar. Ezequiel vai ter que inventar 1000 maneiras criativas para poder dizer e não vai ser escutado. Tem até gente dizendo, vamos lá com o profeta, ver o que tem a dizer para nós hoje, zombando da cara dele. A elite não quer ouvir a palavra de Deus. Nem que seja um da elite que está falando. Nem que seja. E é importante situar Ezequiel no seu contexto de exilado. Mesmo que seja uma elite, a elite precisa recuperar algumas certezas. Não foi Javé que foi derrotado. Absolutamente. Que era o que se pensava naquela época, onde política e religião andavam juntos. Javé não soube defender o seu povo. Javé foi frouxo. Ezequiel diz, não, senhor. Javé não é inferior nem a Marduk, nem a Nabu. Javé fez isso porque quis fazer, e ele acompanhou vocês no cativeiro, e Ezequiel propõe um caminho de conversão desta elite que não vai te ouvir, e não vai te escutar. É uma casa rebelde. Experimentem ver quantas vezes tem no livro de Ezequiel, pobre de Ezequiel é enviado a falar a quem não vai acreditar nele. Já sabendo. Agora, a leitura fundamentalista é mais fácil, porque não precisa contextualizar, não precisa dizer em que momento aconteceu, basta pegar um texto, um versículo, escrito para todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares. Vou pegar um versículo de Ezequiel. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ezequiel repete 4 ou 5 vezes isso. Mas essa frase, quando foi dita e nasceu, estava lá com os escravos do Egito. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aquele povo escravizado pelo faraó, agora é a elite que a capacidade de fazer a leitura fundamentalista é comum dentro da própria Bíblia. A Bíblia faz a leitura fundamentalista de si mesma, e muitas vezes. Por isso que tem um critério fundamental para nós. Deus Jesus. E é importante conhecer Ezequiel para entender por que mataram Jesus. Quando ele disse, e aos sábios e aos entendidos,
o Pai escondeu as suas coisas. As revelou aos pequenininhos. Esta é a vontade dele. Nos deu o critério hermenêutico, que deve ser a lógica hermenêutica do SEBI. O que na Bíblia é produto dos sábios e dos entendidos não revela o verdadeiro rosto de Deus. Não revela o rosto de Deus, não. Temos que buscar na Bíblia a memória dos pequenininhos. E, neste caso, então, temos que pegar o segundo Isaías, sim. Segundo Isaías, que é do resto da população da cidade. E resto não é ninguém. Resto são os escravos, resto são as mulheres. Aliás, são as mulheres que falam no segundo Isaías. De um Deus que é mulher mesmo. Um Deus onde não, um livro onde não tem templo, não tem rei. Tem o servo de Javé a servir, capaz de oferecer sua vida para garantir a novidade. São dois projetos diferentes da elite, que de uma certa forma sonha a reconstrução do que era saudosamente, quer voltar atrás, e um mundo completamente novo, é uma coisa nova, nunca ouvida, eu vos digo, é novo completamente. Anuncia tu, mulher, para Jerusalém, essa novidade, que é do segundo Isaías. E um projeto completamente diferente. No segundo Isaías não cabe santuário, não cabe rei, não cabe palácio, não cabe mercado, cabe a vida do povo. Este que é fundamental. Agora, quanto à primeira pergunta, se quem deixou lá, deixaram para tomar conta, na verdade, quando Nabucodonosor levou embora a elite, ele deixou outros lá. Deixou Sedecias, que era parente de Joaquim, que foi levado ao cativeiro. Porque não é interessante, desculpa, para nenhum poder era interessante destruir uma cidade. Porque a cidade era o único instrumento de arrecadação de tributo. Destrói a cidade e renuncia ao tributo, não tem outro mecanismo, não tem como hoje que tem a internet, que tem o Banco Central, não tem. A cidade era o centro arrecadador. Por isso que Jerusalém foi destruída um mês depois de ter sido invadida. E alguém pressionou alguém que chamava de um tal de Jeremias, que não sabemos porque Cargas d'Água era conhecido por Nabucodonosor, que representava Jeremias, esse movimento camponês, que escreveu muitos, que ficaram em Misfá, escreveram muita coisa também. Na minha tese eu chamo de redator 1, sobre a qual depois os sacerdotes misturaram tudo, mais tarde. Nasce ao redor dos levitas que ficaram em Judá junto com os pobres. Hoje se chama de releitura deuteronomista da história. Isso é muito importante ter presente. Então, na Bíblia você tem estas duas coisas. O problema real é isso. É difícil estudar. Eu tenho aqui esse livro que eu escrevi, que é a síntese da minha tese, Religião e Opressão. Eu estudei o pós-exílio justamente para entender por que o tempo quis matar Jesus. O que aconteceu? E o pós-exílio é muito pouco conhecido, de fato. De fato. Então, precisa aprofundar muito isso. Aqui, nós estudamos pouco. Já de Ezequiel, muita gente ainda imagina que o povo foi para o exílio, que Judá ficou vazia, esperando que... A maioria da elite não voltou quando Ciro autorizou a volta. Aí já não era mais exilados, começou a diáspora. A diáspora ficou lá. Em Babilônia ficou muita gente amiga do rei, rica de outra maneira, para as quais a terra não era mais importante, era importante o bem-estar, era importante a riqueza. Nasce a teologia da retribuição lá em Babilônia. Nasce a teologia do justo e não da justiça.
em Babilônia. Vai ser trazida depois por Esdras, Neemias e os seguidores depois nas terras de Judá. E os que ficaram em Judá não serão chamados, apesar de Ezequiel chamar de nações, chamaram de povos da terra, que não combinaram com quem voltou. Botaram muitos obstáculos. Então, essa é uma realidade concreta. A realidade que culminou no conflito de um templo que diz: este homem blasfemou, é réu de morte. É réu de morte. Por Ezequiel não estava. O homem Ezequiel, na concretude dele, morreu no exílio, antes do fim do exílio, morreu querendo dar ao seu grupo uma esperança de vida, chamando eles à conversão. Tem que mudar o seu coração, tem que mudar a sua maneira de pensar. Deixem de ser falsos pastores safados. Ele tentou de todas as formas, mas como diz o livro do Apocalipse, a elite não se converte. Não se converte. A elite da diáspora ficou aliada aos persas, depois ficou aliada aos gregos, depois ficou aliada aos romanos, e aí vai. Mande quem quiser, eles sempre estão mandando, ou tentando mandar, e adaptando a Bíblia a isso, desde os tempos antigos. Desde alguém que escreveu a carta a Tito e a Timóteo, querendo arrumar a igreja a serviço do império, obrigando João a escrever um evangelho completamente alternativo. Isso acontece, está acontecendo e vai acontecer. E o problema, deixa eu terminar, é qual é a nossa relação com o império. O que nos divide, na realidade, não é a Bíblia. O que nos divide é qual é a nossa relação com o império. Desde o fim do primeiro século, nós temos 3 igrejas diferentes. A igreja que diz: não se pode servir a 2 senhores, e é perseguida. Ai de vocês se não forem perseguidos. São falsos profetas. Perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Uma igreja que diz: não, mas espera aí, não precisa ser tão radicais. Podemos rezar para que as autoridades nos permitam uma vida em paz e sossegada, reconheçam a nossa religião como lícita, não fazemos nada de mal. Carta a Timóteo, carta a Tito. E aí tem que ser como eles, e as mulheres fora, de vez, completamente fora. Não tem mais espaço para mulher nenhuma. Proíbo que a mulher fale e ensine aos homens. Uma igreja gnóstica que diz: a gente não se mete em política. Nós estamos preocupados com o espírito, nós temos que ir para o céu. Essas 3 igrejas estão lá no fim do primeiro século. De um lado, Clemente Romano, do outro lado, João do Apocalipse, do outro lado, contemporâneos, Inácio de Antioquia. Vão ler esses 3. Leiam Clemente Romano aos Coríntios, leiam o Apocalipse de João e leiam as cartas de Inácio aos Coríntios, as 7 cartas de Inácio. Sucessor de João em Antioquia, que diz justamente o contrário de João. E estão lá no primeiro século. Entende? Antigamente. E hoje é exatamente a mesma coisa. Francisco está dizendo de um jeito claro, retomando a memória do Evangelho, a memória do concílio, a memória de uma igreja sinodal, igualitária, fraterna, mas continuam depois, concretamente, tendo os núncios apostólicos que escolhem os bispos do jeito deles, e vai e vem. E temos todo um movimento carismático que é importante, é o nosso encontro com Deus, é a nossa devoção, é eu ser justo. Fazer a justiça não é conosco. Gente, a Bíblia é boa por isso. E o CEBI tem que alimentar isso aí. Agora, que nós temos que voltar a estudar um pouquinho mais no CEBI, eu estou dizendo isso há anos. Eu me lembro no comecinho as semanas de estudo que o CEBI tinha. Antes de qualquer assembleia, tinha uma semana de estudo. E a gente sentava e estudava. Isso ajudou muito, ajudou. Hoje se estuda pouco, sobretudo quando entraram esse negócio de lives.
que vai aí, tum, 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 numa hora termina tudo, vamos para casa, que já é tarde. Mas tá certo, é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Se alguém quiser comprar, é 70 paus, mais o correio, 80 praticamente. Eu estou Mas é olhando aqui, importante. Sandro, esse livro aí parece que ele está esgotado nas livrarias aí, não sei qual é a, A qual é a livraria ainda está, bibliografia. mas eu tenho uns quantos aqui ainda. Porque a livraria vende caro essas coisas. Certo. Mas é isso, gente. É isso. Precisamos voltar a trabalhar, voltar a estudar. E é por isso que eu tenho raiva não, por favor, mas questiono muito a questão do mês da Bíblia. Um ano faz Josué, outro ano faz Gálatas, agora faz Ezequiel, o ano que vem é Romanos, depois vai ser Daniel. Com que lógica? Com que critério? Desconectado da campanha da fraternidade, desconectado do ano do jubileu, desconectado de tudo. Faz o mês da Bíblia para ler um livro, conhecer um livro, e nós temos que santificar Josué, apesar de ser um livro claramente opressor, racista. Temos que tentar justificar Ezequiel, apesar de ser uma profecia da elite, que também precisa ser evangelizada, a elite, mesmo sabendo que não vai acreditar. E aí fica um negócio complicado, né? Amanhã, o ano que vem vai ser Romanos. Vamos pular a cerca para poder explicar bem Romanos a todo mundo. Não é brincadeira. São opções que se fazem confundindo o estudo da Bíblia, mês da Bíblia, com aquilo que deveria ser o saborear mesmo da palavra. Essa é outra coisa. Isso você tem que voltar a fazer com gosto. Com gosto, nas casas. Quando 2 ou 3, não precisa de muitos. Um abraço, gente. Sandra, muito, né, a gente agradece assim de coração mesmo essa sua participação, sua contribuição, que foi muito rica para todos nós. E nós temos aqui algumas pessoas que estão pedindo livro. Quanto que você tem aí? Porque daí eu vou passar uma listinha e vou intermediar. Tem uns quantos. Tem, então. É só mandar para o meu WhatsApp, peguem o meu WhatsApp, comuniquem diretamente comigo, aí a gente vê como fazer para mandar para vocês. Tem o Wilson tranquilo, por enquanto, e depois tiver mais alguém, entre em contato comigo e a gente intermedia essa conversa. É uma tese de doutorado, precisa de muito saco para ler, mas é muito bom. Vânia, o Sandro tem aquele livro sobre leitura feminina? Eu tenho a Teologia das Mulheres também, que vale a pena, e aí tem toda a contribuição. A teologia verdadeira nasceu das mulheres, toda ela. Os homens depois rejeitaram, os homens sistematizaram, os homens explicaram e muitas vezes deturparam. E o nosso livro, meu e da Ana Maria, A Teologia das Mulheres, que percorre a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, é interessante. Lá, por exemplo, tem um artigo importante sobre o segundo Isaías, livro das mulheres, a partir da experiência. O que acontece com mulher em tempo de guerra? Quanta violência, quantos estupros, quantas crianças que nascem desejadas. E elas escrevem o livro do segundo Isaías, totalmente alternativo a Ezequiel. Então, quem quiser... depois você divulga para mim, se você tiver esse livro também, a gente dá uma divulgada aí no grupo, esse pessoal aí nos acompanha no grupo, e a gente vai compartilhando isso. Certo. Eu vou pedir para a abraço, Marina. gente. Foi embora que tem que botar para dormir os netos. Beijo no coração, Sandra, agradecemos. Tchau, Aí eu passo para a Marina concluir com uma oração para nós, e assim a gente vai se despedindo. Marina, você está aí? Marina? Eu estou aqui sim, gente. Eu estou sem câmera porque eu fui desconectada e a hora que eu voltei estava sem câmera. Mas eu vou colocar aqui uma ressignificação do Salmo 74, que foi aquele que eu li no início. Essa ressignificação foi construída coletivamente no final de um curso que a gente fez no ano passado,
que tratou sobre o exílio babilônico e o período persa. Então, a gente pegou o Salmo 74 e ressignificou ele, atualizou, né? E nessa atualização a gente também fala das tristezas e das angústias atuais do nosso tempo, mas também das mudanças que aconteceram. Também falamos de esperança e também fazemos súplicas para Deus para que a gente não desanime na nossa caminhada. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Nessa introdução foi feita a imagem da comunidade, como a gente fazia antigamente, né? O Sandro acabou de falar, vale a pena a gente pensar bastante em estar retornando e fazer pequenos grupos, mas aqui também tem uma imagem atual, que é a gente hoje, nos nossos grupos de estudos online, e a gente também tem essa nova forma de continuar a estudar. Tu nos amas, Senhor. Somos todos seus filhos, queridos. Tudo criastes para que sejamos felizes. Lembra-te que somos como a comunidade de nossos antepassados. Como nas primeiras tribos, buscamos ser solidários e conquistar a justiça e o reino para todos. Senhor, os opressores agem no lugar das tuas assembleias e põem suas insígnias no frontão da entrada. Desejem nos seus corações que as luzes de todos os lugares santos de Deus na terra sejam acesas. Abram os olhos. Admirem nossos símbolos. Podemos ser luz, sal e fermento no meio do povo. Há profetas entre nós, anunciando novos tempos. Deixem-se sobrecarregar pelo raio da luz de Deus, que nos encoraja a ter esperança. Javé, lembra-nos quão maravilhoso e forte somos todos nós, seu povo, que persevera, se refaz e recria a esperança. Contigo, a vida é preservada, pois estamos sob sua proteção. Todos os povos, as mulheres, os indígenas, as negras e os negros, os LGBTs, as vítimas de violência, todos podemos partilhar e viver em comunidade. Por favor, meu Deus, lembre-se do seu povo que trabalha de sol a sol, que inventa diversas maneiras para garantir sua sobrevivência e que, por muitas vezes, sente-se indefeso diante das duras condições da vida. Não deixe seu povo ficar à mercê daqueles que exploram. Lembra-te da nossa aliança. Não deixe que esse povo seja ainda mais humilhado, mas que a gente consiga ver possibilidades e construir novas maneiras de existir e assim ver a sua bondade e dar louvores a ti. Amém. Nós temos alguns salmistas aqui no nosso grupo que foram que ajudaram a construir coletivamente. Luciene, a Juscelia, o Ângelo, o Hugo, acho que está por aí, né? Então, a gente hoje também pode e deve construir os nossos salmos atualizando para a nossa vida. É isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Marina. Então, a gente, né, nos despedimos aqui, esperando que vocês estejam, né, na próxima. Seja o Senhor aquele que vem salvar o seu povo. Bendito seja o Senhor aquele que ama e liberta o seu povo. Do cativeiro o Senhor nos chamou
e a terra nos ofereceu. Um povo unido em marcha se pôs e a força do mal se rompeu.